Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Psico 5+1 e hoje falaremos sobre o positivismo no Brasil e o neopositivismo. Abordaremos assuntos relevantes, simples e de fácil entendimento. Com o intuito de complementar o nosso trabalho da queridíssima professora Aldineia e, claro, tirarmos uma boa nota. Ano de 1869, podemos fixar como a entrada do positivismo no Brasil, por obra de Tobias Barreto e Silvio Romero, que o divulgaram na Faculdade de Direito de Recife. No Brasil, o positivismo encontrou um grande sucesso entre os meios acadêmicos militares, porque não havia no país uma tradição em pesquisa científica. Na época, o país vivia um momento político de afirmação de uma nova burguesia formada por intelectuais, médicos, engenheiros e militares que lutavam contra a monarquia, a influência do clero e o caráter feudal dos latifúndios. No Rio de Janeiro, então, o positivismo entrou pela ação de Benjamin Constant e, em 1876, ele fundou a Sociedade Positivista, que mais tarde veio a se transformar na Igreja Positivista Brasileira. Constant teve um sucesso muito grande. Interessante ressaltar que o positivismo para entrar no Brasil teve que se ajustar. Afinal, ele tem caráter político, militar e religioso, sendo este último de caráter ortodoxo. E também heterodoxo, que se aproxima mais os estudos primeiros de Comte, que criaram a disciplina da sociologia, onde, com os apóstolos Miguel Lemos e Teixeira Mendes, que vieram frequentar a religião da humanidade na rua Benjamin Constant, publicaram panfletos, livros e, sem contar, as inúmeras palestras dadas por eles. Sem dúvida, eles foram responsáveis pela radicação do positivismo no Brasil no século XIX. Na República Brasileira, que se formou no seio do regime monárquico, haviam duas correntes filosóficas: a corrente liberal-democrata, da obra empirista do inglês John Locke, e a corrente autoritária que se inspirou no positivista Auguste Comte. Naquela época, era necessário que surgisse uma doutrina forte, que pudesse reprimir qualquer tipo de movimento antirrepublicano. Era preciso consolidar de uma vez por todas esse novo regime. É importante destacarmos o papel de Benjamin Constant. Seu caráter doutrinário em relação aos ensinamentos de Auguste Comte foram cruciais para a instauração de um regime de ordem e progresso. Dessa forma, as transformações políticas que essa filosofia instaurava mudaram a perspectiva de vida de muitos brasileiros, alimentando-os a esperança de um processo através da ordem e de um modelo de sociedade sociocrata positivo, que parte do pressuposto que a sociedade caminha para uma estruturação racional cientificista. O verdadeiro momento de glória do positivismo foi durante a proclamação da República, onde eles tiveram grande influência, pois eles estavam presentes em vários locais, como no governo provisório, nas Forças Armadas, nos estados e por toda parte. Como consequência do modo republicano de governar baseado no positivismo, podemos destacar a nossa bandeira, com o lema Ordem e Progresso, a separação da Igreja do Estado, o casamento civil e o decreto dos feriados. Por fim, as reformas educacionais de Benjamin Constant consolidaria de vez o positivismo no Brasil. Nós bem cremos que escravos outrora tenha vida em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, as irmãs não tiramos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nossa luz restaurante que é puro, triunfante da pátria voltar. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas da tempestade, pra que ouçamos tua voz. Agora, falaremos sobre um positivismo lógico, ou também chamado de empirismo lógico ou neopositivismo. Desenvolvida por membros do Círculo de Viena, com base no pensamento empírico tradicional e no desenvolvimento da lógica moderna, cuja finalidade
era o estudo e o conhecimento científico e seus métodos. Estava surgindo uma nova doutrina, na década de 30, semelhante em sua essência à de Auguste Comte. Seu grupo foi chamado de Círculo de Viena, pois professores e cientistas se reuniam periodicamente na Universidade de Viena, debatendo e aprofundando questões científicas, metodológicas, filosóficas, matemáticas e entre outras. O grupo fundou a revista Erkenntnis, ou Conhecimento, que circulou de 1930 a 1938, quando foi fechada pelos nazistas, que começaram a perseguir os neopositivistas por serem quase todos judeus. Grande parte deles fugiram para os Estados Unidos, onde ensinaram nas melhores universidades. A doutrina neopositivista pode ser resumida nos seguintes pontos. Primeiro, é verdadeiro somente aquilo que pode ser verificado pela experiência, pelos sentidos e pela pesquisa. Tudo mais é o enunciado filosófico. Os princípios lógicos e matemáticos, embora alcançados imediatamente por intuição, sem necessidade de verificação científica, são aceitos pelos neopositivistas. Alguns desses princípios lógicos são: o todo é maior do que a parte e duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. E o terceiro, a ciência começa pela avaliação dos fenômenos e só poderá ser chamado de científico aquilo que for deles deduzido. Logo, a lógica da pesquisa científica é a indutiva, ou seja, aquela que parte do particular para o universal. A filosofia tradicional não tem sentido, pois suas são abstratas e, portanto, desligadas dos fenômenos particulares para o universal. E, por fim, a nova filosofia, isto é, a filosofia neopositivista, deverá somente examinar e esclarecer a linguagem científica para eliminar os falsos problemas e dizer o que é ou não exprimível na ciência. Assim, a nova filosofia será epistemologia e filosofia da linguagem. Como se vê, os neopositivistas, pouco ou quase nada, se diferenciam do positivismo de Comte, para o qual a ciência é quase uma manifestação romântica da humanidade, de forma que ela é tudo: conhecimento, moralidade, beleza, religião. Para o neopositivismo, a linguagem científica resume em si e resolve todos os problemas filosóficos. Essa linguagem científica evita considerações metafísicas, pois entende que só assim poderá dizer algo de certo sobre o conjunto da observação. Por isso, para alcançar o conhecimento científico e total, os neopositivistas afirmam e pressupõem: 1. Que uma declarada atitude antifilosófica e antimetafísica. 2. Uma investigação empírica absoluta. 3. A expressão das verdades científicas pela linguagem da lógica e da logística. 4. A matematização de todas as ciências. Esses princípios nos deixam entrever uma divinização da ciência. No entanto, esses novos epistemólogos alcançaram um dado de grande valor, que é a exigência de uma grande seriedade e concisão científica. Para entendermos essa seriedade, vou citar um exemplo. Quando afirmamos, dentro do religioso, que Jesus Cristo é Filho de Deus, o que entendemos? Lembrando que a resposta se situa justamente no nível da linguagem. Bom, se o nível da linguagem é biológico, evidentemente, a afirmação acima não tem sentido. Se o contexto da linguagem é poético, também não faz sentido. Jesus não é filho de Deus, nem em linguagem poética e biológica. Mas se o nível da linguagem é religioso, então a afirmação tem sentido. Se trata agora de ver quais são as regras da linguagem religiosa para entender o sentido da afirmação enunciada. Assim, os neopositivistas ajudaram a alcançar uma grande precisão na linguagem científica, embora se tenham alienado num jogo algébrico de palavras, se tornando, às vezes, mais abstrato que os filósofos tradicionais por eles condenados. Bom, agradecemos a vocês pela atenção e agora vamos dar continuidade do nosso trabalho em sala.